Fala galera, boa noite, beleza? Como eu tinha dito para vocês, toda semana 2 aulinhas de história para a gente discutir, para a gente pensar, quarto bimestre chegando, o pessoal do ensino médio tem Enem, tem vestibular, a vida está toda atribulada, esse quarto bimestre é corrido e é nesse quarto bimestre que tem as matérias mais complexas, né? A matéria de hoje não é tão complexa, mas a gente tem que pensar nela com carinho. A Era Vargas. O que foi a Era Vargas, né? Antes de começar a discutir a Era Vargas, a gente tem que pensar no governo que antecedeu Getúlio Vargas. O governo antes de Getúlio era o governo da República Oligárquica, dos grandes fazendeiros, da República do Café com Leite, e aí vocês sabem muito bem o acordo feito entre São Paulo e Minas para eleger o presidente X e tudo mais, por meio do voto de cabresto, que não era uma eleição direta, era uma eleição forjada. A gente sabe muito bem que a corrupção era muito fácil de acontecer, infelizmente permanece no Brasil até hoje, mas a gente não vai se ater a esse detalhe não. Numa próxima aula a gente vai conversar sobre a corrupção, sobre a história da corrupção no Brasil e por que é assim, se tem jeito. Já digo que sim. E aí a gente vai discutir isso posteriormente. Bom, o contexto era esse, a República Oligárquica, a República dos Fazendeiros, o acordo da República do Café com Leite. E com essa República do Café com Leite, através do voto de cabresto, algumas coisas começam a ser questionadas em relação aos outros estados. Os outros estados começam a questionar. Outros estados, eu digo, fora da região sudeste, porque a região sudeste era muito beneficiada com o governo da República Oligárquica. Então os outros estados começam a se satisfazer mesmo, né? Ficar insatisfeito com o tipo de governo que tinha no Brasil. Além disso, tem um outro grupo, o grupo dos tenentistas, né? Que é um movimento de militares que saem às ruas também, tentando insuflar a população, insuflar o exército, lutar contra o governo da oligarquia e tudo mais. Então é um movimento muito forte. Tem a Coluna Prestes, que também é um movimento social incentiva a população de lutar contra o governo paulista e tudo mais. Então é nesse contexto que surge a figura de Getúlio Vargas, que é um cara bem articulado, vivia dentro da política já lá na região do Rio Grande do Sul, um cara que sabia se comunicar muito bem, consegue juntar esses dois grupos aí que lutam pelo mesmo fim, que é mudar o sistema de governo ou melhorar o sistema de governo. Vargas então consegue, liderando a Coluna Prestes, fazendo com que aquela população seguisse, ou além de conseguir também o apoio dos militares, que era muito importante. Se eu tenho a Força Armada do meu lado, eu consigo garantir que eu tenha o poder futuramente. E é nesse contexto, então, que em 1930 o Exército toma o poder e entrega a Getúlio Vargas, né, os militares do movimento tenentista tomam o poder e entregam a Getúlio Vargas para que ele assuma. A partir do momento que Vargas assume em 1930, ele precisa criar uma nova Constituição brasileira para estabelecer uma ordem, porque o Brasil todo estava em diversos momentos de rebelião e ele precisava estabelecer uma ordem, garantir a ordem no país com uma nova Constituição. Em 1934, então, ele consegue instalar a Constituinte do Brasil, a nova Constituição de 34, que vai garantir alguns direitos para os trabalhadores. Por que Vargas pensa muito nos trabalhadores? Porque é o maior núcleo eleitoral que tem. Se eu tenho a massa do meu lado, se eu tenho os trabalhadores, aqueles que produzem, eu consigo garantir que eu possa ser reeleito numa futura eleição. E Vargas, com isso, ele cria uma insatisfação com os empresários, com os patrões. Por quê? Com essa Constituição de 34, ele vai criar o Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho vai consolidar as leis trabalhistas. O que é isso? Dar direitos aos trabalhadores. Direito a férias remuneradas, direito a um piso salarial, né, o salário mínimo. Enfim, ele vai regulamentar algumas coisas que antes eram a critério dos patrões. O patrão que decide quanto o cara vai ganhar, quantas horas ele vai trabalhar, se ele tem direito a férias ou não, enfim. O Ministério do Trabalho, então, através da CLT, que é um órgão regulamentador até hoje aos trabalhadores assalariados, vai trazer esses benefícios para os trabalhadores e vai, de alguma forma, prejudicar os patrões. Essa ação de Getúlio aproxima a população, garante um núcleo eleitoral muito grande,
mas em contrapartida ele cria um grupo de inimigos, né? E esse grupo de inimigos, ele se une na classe política e cria a ANL, Aliança Nacional Libertadora. O que é a Aliança Nacional Libertadora? É um grupo comunista, um partido comunista contrário a Getúlio Vargas, esquerdista mesmo, fora Vargas, eles queriam de qualquer forma tirar Vargas do poder, e Vargas, percebendo que a ANL era um grupo, né, uma milícia e tudo mais, percebe que eles estão criando um movimento muito forte no Brasil, que pode chegar a uma revolução, que pode chegar a lutas armadas e tudo mais. Então Vargas, com o apoio do exército, ele consegue declarar estado de guerra no Brasil. O que é isso? Em 1935, Vargas consegue a declaração de estado de guerra. Quando um presidente declara estado de guerra e o Ministério aprova essa declaração, ou seja, o Brasil está em estado de guerra, o presidente não pode ser deposto, ele não pode sair, mesmo que já tenha acabado seu mandato, que é o caso de Getúlio Vargas. Vargas, ele assume em 30 por meio de um golpe, ele é aceito porque ele era um líder bem articulado e tudo mais, que liderou toda aquela revolução, fez a nova Constituição em 34 e teoricamente teria acabado o seu mandato ali. Mas em 35 então ele vai declarar estado de guerra, vai conseguir que seja aprovada essa declaração de estado de guerra e garantir que ele permaneça no poder. De 35, que é quando ele fez isso, a 36, o Brasil ficou uma bagunça em termos políticos. Vargas esteve sempre com o exército a seu lado e começa aí um governo ditatorial de fato, né? E a ANL ganha força e tudo mais. Aí Vargas vai tentar controlar essa situação, há algumas mortes, alguns sumiços, né? Assim como houve na ditadura brasileira, mas Vargas, para controlar a situação e para garantir a sua hegemonia no poder, ele vai melhorar ainda mais aquela Constituição de 34, dar mais direitos aos trabalhadores. Ele começa a dar benefícios aos trabalhadores. É o governo populista. E aí, se a gente fizer uma analogia aí, 2008, 2012, 2016, a gente teve um governo populista aí muito parecido, vamos dar benefícios à população, mas no fim das contas a gente vai agir contrário à Constituição e de alguma forma prejudicar um grupo maior, né? Vargas não tinha a intenção de prejudicar os empresários e tudo mais, até porque ele adota um governo nacionalista. Vamos fazer a nossa riqueza girar dentro do nosso país, gerar riqueza, valorizar o trabalho, e se eu valorizo o trabalho, eu faço gerar renda, e essa renda vai girar no país e o país vai crescer muito mais. Então a intenção de Vargas não era apenas se manter no poder, tinha uma conotação econômica por trás disso. Só que essa conotação econômica não era vista com bons olhos pela ANL, por exemplo, pelos grandes empresários. Então isso cria um clima de insatisfação muito forte, que em 36 Vargas consegue de novo declarar estado de guerra, se mantém no poder, e assim ele vai driblando a própria Constituição brasileira e vai promovendo sim um avanço econômico no Brasil, através principalmente da valorização do trabalho, da consolidação das leis trabalhistas. Ele vai incentivando a chegada de indústrias, o aumento das indústrias para gerar riqueza no Brasil, mas ele continua criando essa insatisfação, criando esse clima de revolta no Brasil, principalmente contra os comunistas, né? O governo de Vargas também, ele tem que ser visto com os olhos de que ele iniciou errado e, consequentemente, uma coisa que iniciou errada, por mais que as ações tenham sido tomadas de maneira certa, ele vai terminar errado. O que começa errado não tem chance de dar certo no final. Ele pode até mostrar, ter uma característica de que está dando certo, mas no final ele vai dar errado. E por que eu estou dizendo isso? De 1930 a 1945 são 15 anos. Se o mandato era de 4 em 4 anos para os municípios, de 5 em 5 anos para os presidentes, Vargas no máximo poderia ter sido reeleito e ficado 10 anos, mas naquele período não tinha direito à reeleição. Então, assim, ele burlou a Constituição para ficar 15 anos no poder, mas esse governo, esse período de 1930 a 34, que era o governo provisório, de 35 a 45, que é o governo ditatorial, o Estado Novo de Getúlio,
ele, por mais errado que ele tenha sido, ele trouxe muito mais benefícios do que malefícios. E a gente sente até hoje esses benefícios, principalmente com a CLT, com a criação do Ministério do Trabalho, a regulamentação de algumas empresas e a valorização das empresas nacionais. Vargas tinha isso muito claro, o sentimento nacionalista de promover um avanço tecnológico, econômico, industrial dentro do Brasil, para o Brasil. E aí, posteriormente, até quando ele sai em 1945, depois de voltas e reviravoltas, de emendas na Constituição, de declarações de estado de guerra no Brasil, Vargas abandona o poder em 45, porque acabou o seu mandato. Mas em 1950, por exemplo, ele sai candidato a presidente do Brasil e é eleito, né? E fica de 50 até 54, um episódio que vai gerar sua morte por conta de brigas políticas e tudo mais. Ele não aguenta a pressão, escreve uma linda carta romântica, né? Brasil, não me deixaram lutar e tudo mais, mas não se entrega. Ele prefere se matar do que entregar o poder, sair do poder, enfim. Para a gente recapitular, a era Vargas ela é caracterizada, primeiro, a necessidade da entrada de um novo líder, de uma mudança política radical, que é através da Revolução de 1930, né, a tomada do poder, a assunção do poder através de Getúlio Vargas. O Exército toma o poder, o movimento tenentista toma o poder, entrega a Getúlio em 1930. Getúlio tem a missão de criar uma nova Constituição, e aí ele cria essa nova Constituição, garante a criação do Ministério do Trabalho, a consolidação das leis trabalhistas e vai promover uma aproximação à classe trabalhadora. Essa aproximação da classe trabalhadora vai favorecer Getúlio no sentido de garantir votos, de garantir que as ações dele sejam mais bem vistas. Em contrapartida, ele cria um grupo contrário ao governo dele por uma questão financeira, por uma questão de interesses políticos, né, que é liderado pela ANL, Aliança Nacional Libertadora, um grupo comunista extremamente contrário, de esquerda e tudo mais, que vai fazer com que o Brasil entre em conflitos armados, em prisões, em mortes, sumiços, enfim. E aí esse clima de insatisfação, esse clima de militarismo, de guerra, vai fazer com que Getúlio declare estado de guerra em 1936, tenha o exército a seu lado. Em 1937 ele redeclara o estado de guerra no Brasil para garantir o seu poder, e assim ele vai conseguindo driblar a Constituição e permanece no poder de 1930 a 1945. Essa é a era Vargas. Ela é marcada principalmente pelas alterações no sistema do trabalho, na valorização da geração de renda nacional, da valorização do trabalhador, e é marcado como um governo populista. Por quê? Porque ele faz uma política de aproximação popular. A gente tem aí o exemplo, né, de um governo populista, mas quando você tende a governar para apenas um lado, por mais diferente que esse lado seja, quando você governa para apenas um grupo, o outro grupo vai ser prejudicado. Vargas fez isso, ele governou mais para o grupo dos trabalhadores do que para o grupo dos empresários. Não tem como eu valorizar a geração de renda se esses dois grupos não estiverem no equilíbrio. E a gente tem aí o Partido da Estrela, que faz fez esse tipo de governo, governando mais para um grupo do que para outro, e aí, consequentemente, não dá certo, gera insatisfação e tudo mais. A história é isso, infelizmente ela se repete, porque a gente não tem o costume de analisar, de avaliar se as coisas deram certo, porque quando a gente faz uma análise e percebe que algo deu certo, a gente repete. Mas se algo deu errado, eu vou repetir porque persistir no erro é burrice. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Então, a partir do momento que nós tivermos essa consciência histórica de fazer uma análise dos fatos, as coisas que aconteceram, principalmente na nossa política e na nossa economia, se a gente souber avaliar e cobrar que as coisas certas sejam repetidas e as erradas sejam consertadas, a gente vai dar um jeitinho no nosso país. E é por isso que eu gosto, que eu me sinto muito bem, sinto prazer em lecionar a história, porque a intenção de todo historiador é levar um pouquinho daquilo que nos faz pensar, que nos faz refletir. Os registros existem, documentos existem, áudios, vídeos existem de todos os tempos políticos do Brasil, desde
de 1889, a gente tem muitos registros por aí, e aí é só a gente pensar um pouquinho antes de agir, antes de votar, antes de defender um governo X ou um governo Y. A função do historiador não é defender governo nenhum, é fazer com que vocês pensem, que vocês analisem e vocês percebam. Muita coisa deu certo e não está sendo repetida, e muita coisa que deu errado está sendo repetida até hoje. Fica a dica, pensem bem, a gente está aí chegando, semana que vem já é eleições, domingo que vem eleições, então preste atenção, cuidado, cautela e não joguem fora esse seu direito ao voto, seu direito a manifestar a sua cidadania. Pessoal, muito obrigado e é isso aí por hoje. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um like também, não tem problema. Curta, compartilhe, comente, divulgue, porque o conhecimento é tudo, história é tudo na vida da gente. Um abraço, valeu!